Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora já estamos andando bem, já vimos muita coisa, aprendemos tanto sobre teoria, sobre os cuidados com o instrumento, limpeza, manuseio, não apenas do instrumento violino, como também do arco. No violino aprendemos as suas partes, as suas peças, aprendemos a trocar as cordas, que é algo muito importante, tendo em vista que conforme formos tocando, as cordas vão estourando. Aprendemos a tomar muito cuidado com o nosso instrumento, dependendo do lugar em que formos deixar ele. E não podemos deixar em lugar muito úmido, nem muito quente, ou em lugares com variações muito grandes de temperatura. Um exemplo, se você estiver num lugar com ar condicionado, quando você for sair, evite levar o instrumento. Por quê? Porque essa variação muito grande de temperatura pode estar ocasionando alguns problemas no nosso instrumento. O violino, como ele é um instrumento muito sensível e quase todos os violinos eles usam uma cola que ela também é sensível, com variações de temperatura o violino tende a descolar. Então, esse é um dos detalhes que temos que tomar sempre muito cuidado. Um outro parâmetro que já vimos, mas é sempre bom relembrar, é quanto ao nosso arco. Temos que sempre tomar muito cuidado quando formos tocar o arco. Perceba que aqui eu estou com a crina solta. Por quê? Eu acabei de tirá-la do estojo. Quando formos guardar a crina, devemos sempre guardar a crina solta. Porque quando guardamos a crina tensionada, podem ocorrer algumas coisas. Por exemplo, ela estoura com facilidade quando deixamos a crina tensionada. Você pode estar abrindo seu estojo e encontrando o seu arco com as crinas todas soltas, mas não frouxas como está aqui quando eu solto o parafuso, soltas mesmo. Elas pegam e soltam do arco. Por exemplo, se eu puxar uma aqui agora, perceba que a crina ela sai. Pode acontecer de quando você abrir o seu arco ou você estiver tocando, acontecer isso. Uma das crinas soltarem. Tome muito cuidado quando você for retirá-la do arco. Nunca puxe ela pelo meio. Sempre chegue perto. Se ela estiver solta no talão, no caso não vai precisar soltá-la no talão. Se ela estiver solta na ponta, não precisa chegar perto da ponta. Não puxe pela ponta. Mas agora, se ela estiver aqui no caso, como aqui eu soltei, que ela está presa ainda pela ponta, você vai deixar um pedaço ainda sobrando e por aqui você vai soltar. Ó. Perceba que ainda ficou um pedaço aqui, um fio. Você pode estar reduzindo esse tamanho, mas nunca é bom você puxar toda ela de uma vez. Porque o que acontece? Quando puxamos ela toda de uma vez, dentro do arco, tanto aqui na ponta quanto no talão, a crina ela é feita um maço e colocado aqui dentro. Então, quando você puxa uma, você corre o risco de estar puxando mais de uma ao mesmo tempo. Então, às vezes, uma que não estava solta pode acabar soltando da forma que você puxar. Tá bom? E como vimos na aula passada, devemos estar limpando o nosso arco sempre que estiver com muito breu. Não precisa limpar toda vez que você for tocar, mas quando você vê que ele já está formando uma camada de breu, que ele está ficando branco e você já quase não consegue enxergar a madeira, não precisando chegar nesse extremo, é bom você já retirar o breu. Pois como já dito, o breu com o tempo ele vai se acumulando e ele forma uma camada. Essa camada ela interfere no som. E o arco ele é muito importante também na vibração sonora do instrumento. Não é só as cordas que vibram. Se você estiver com um jogo de cordas bom, porém o arco for de um material diferente, não for de um material tão bom, lógico que o arco não é do mesmo material das cordas, as cordas são de aço. O arco ele já pode ser ou em madeira, fibra de vidro ou fibra de carbono. Esses materiais eles têm uma grande variação no timbre do nosso instrumento. Por exemplo, um arco de madeira ele costuma ter o som mais suave. E além do material,
nós temos o peso. Por exemplo, um arco de madeira, ele sempre acaba sendo mais pesado do que um arco de fibra de carbono ou de fibra de vidro, que são materiais mais leves. Isso tem grande influência no som, na sonoridade e também quando vamos tocar, porque com um peso diferente, nós acostumamos de uma forma diferente. Por exemplo, um arco mais leve, ele vai nos dar mais agilidade na hora de tocar, na hora de fazer os exercícios. Porém, um arco mais pesado, nós não precisaremos estar usando tanta força, colocando tanta pressão com o indicador. Como vimos, o indicador ele vai ser muito importante para nos auxiliar a colocar intensidade quando estivermos tocando o nosso instrumento. Então, seguindo essa forma de pensar, quanto mais pesado o arco, menos força você vai precisar colocar. Porém, a gente também tem a questão de que quanto mais pesado o arco, é mais difícil de se tocar de forma suave. Por ele ser mais pesado, ele tende a fixar mais no instrumento, assim gerando mais atrito. Isso também levando em conta o breu que você está utilizando no arco. Aqui, por exemplo, eu tenho um arco de madeira e um arco de fibra de carbono. Perceba que eles têm coloração diferente. Mas eu posso ter também um arco de madeira da mesma coloração que o de fibra de carbono. E quanto a qual arco usar? Isso é muito relativo. Primeiro, não tem um arco específico. Eu não posso falar para você que esse é o melhor arco por ser de madeira e aquele não é tão bom por ser de fibra de carbono. Uma coisa que acontece é que o arco de fibra de carbono ele acaba deixando o som do violino um pouco mais estridente, com um som um pouco mais metálico. Mas é pouca coisa, é quase imperceptível. Igual um exemplo, através de uma gravação é muito difícil de se perceber essa diferença, mas quem toca há muito tempo já está acostumado. Mas uma coisa que você sente muito a diferença de um arco para o outro é o peso. E uma coisa que pode acontecer também é quanto ao formato do arco. Alguns arcos eles possuem características diferentes. Igual, por exemplo, nós temos um arco como esse, que é um arco que nós chamamos de oitavado, e nós temos o arco cilíndrico. Perceba que esse arco, se olharmos bem próximo, conforme eu vou girando ele, nós vemos que ele é dividido, ele não é redondo. Ele tem o formato do parafuso. Perceba que o formato do parafuso é como se fosse uma estrela com 8 pontas. Por isso chamamos ele de um arco oitavado. Agora, no caso do outro arco, o de fibra, ele já não tem essa divisão. Perceba que ele é redondo. Ele é cilíndrico. Ele não tem as marcações que tem o arco oitavado. Perceba, quando você olha o arco oitavado, ele tem as suas divisões. Ele não é cilíndrico. É como se ele fosse marcado, ele tem veios. Isso também é uma característica. Geralmente os arcos que são oitavados, eles costumam ser mais leves do que os arcos cilíndricos. Mas pode acontecer também de variar esse tamanho. Tamanho não, o peso. O tamanho do arco ele nunca deve variar. Lembrando que nós temos violinos de tamanhos diferentes, porém, eles são de tamanhos diferentes por conta da faixa etária. Mas se você tem violinos do tamanho 4/4, que seria considerado o tamanho adulto, que seria o tamanho padrão, eles têm que todos seguir o mesmo padrão de tamanho. Não podem estar variando quanto a isso. A mesma coisa o arco. Um exemplo, um arco para um violino de 4/4, ele deve ter em média o comprimento de 75 centímetros. Porém, o seu peso ele pode variar. O ideal, a média, é 62 gramas. Porém, ele sempre varia entre 58 e entre 75. Mas o peso ideal, um peso assim bom e confortável, é entre 60 e 62 gramas. Tá bom? E isso é uma coisa que nós devemos atentar, não quando for exatamente tocar, mas quando for escolher o arco.
Porque você pode ter os dois formatos de arco, tanto um arco pesado e um arco leve. Alguns estilos musicais, algumas peças, elas exigem arcos diferentes. Por exemplo, peças clássicas geralmente pedem arcos um pouco mais pesados. Peças mais populares, um arco leve é melhor, porque ele passa para a gente mais agilidade. Porém, um arco mais pesado passa firmeza. Mas o importante é você ter em mente que você precisa sempre estar praticando com o arco. Porque o peso do arco é uma coisa que não basta apenas você saber. Você tem que sentir e você tem que estar tocando e exercitando. Tá? Então, para isso é muito importante estarmos sempre realizando todos aqueles exercícios que já foram passados com o arco. Principalmente os que nós utilizamos o próprio arco. Porque, como vimos, tem alguns exercícios que eu posso estar utilizando caneta, posso estar utilizando tecidos. Mas para você poder sentir o peso do arco, você tem que estar com o arco e, de preferência, o arco que você vai utilizar para tocar o seu instrumento. Para você já ir se adaptando com o peso dele. Lembrando que a nossa sonoridade no instrumento, não apenas falando em questão de timbre, mas em questão de qualidade sonora, depende muito do nosso controle de ar. Essa foi a nossa aula de hoje, tirando algumas dúvidas e algumas curiosidades sobre o arco. A aula passada vimos um pouco sobre a limpeza e sobre os cuidados com ele. Hoje aprendemos algumas curiosidades do nosso arco e o que ele vai interferir no instrumento e o que temos que atentar ao estar estudando ou até mesmo quando formos comprar um arco. Tá bom? Um outro detalhe que temos que ter muita atenção quando formos comprar o arco é a quantidade de crina. Geralmente, quando compramos um arco, alguns vêm com pouca crina. Evite comprar arcos assim, porque se você comprar um arco com pouca crina, você vai ter que, logo de imediato, já pedir para incrinar, que é o ato de colocar a crina no arco. E quem faz isso é apenas um profissional, que, como já vimos, é o arquetário. Então você vai olhar, vai apertar o parafuso, deixar a crina tensionada e perceber, veja que o meu arco ele não tem nenhuma crina em espaços. Olha, perceba, você não consegue enxergar através das crinas. Acontece muito de em alguns arcos virem falhadas as crinas. Você conseguir ver através. Isso não pode estar acontecendo. O arco tem que estar dessa forma, com as crinas posicionadas dessa maneira. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima!